Um bom dia a todos e um feliz sábado. É uma alegria poder me dirigir através desse meio à minha querida igreja. Que Deus possa abençoar vocês. Eu quero te convidar agora a inclinar nossas frontes, fechar nossos olhos e elevar uma prece a nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos gratos por esse dia especial que o Senhor separou para amizade e companheirismo com o nosso Salvador Jesus. Nos ajuda para que, deixando de lado toda a preocupação, toda a tarefa talvez não resolvida, que possamos hoje nos concentrar em procurar a Tua presença. Envia, pois, Senhor, Teu Santo Espírito, para que Tua palavra, ao céu aberta, seja entendida e seja corretamente, Senhor, também aplicada a nosso coração, a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa manhã se intitula As Teorias da Conspiração e o Tempo do Fim. Você poderá se perguntar, bom, sobre que teorias da conspiração vamos falar, né? Essa manhã provavelmente você vai se deparar com muitas coisas que você já escutou, que talvez você já acreditou ou que talvez ainda acredita. E quem sabe nessa manhã o Espírito Santo vai poder tirar muitas dúvidas, poderá responder muitas perguntas e muitas atitudes e decisões também poderão ser tomadas no final. Quero te convidar primeiro para que você e eu possamos ler esse texto na Bíblia, em Mateus capítulo 24. Vamos ir do versículo 4 até o versículo 26, vamos ler alguns textos específicos. Quero dizer antes de que Mateus 24, talvez um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, e que normalmente associamos ele aos sinais acerca do tempo do fim, né? Os sinais que haveriam de acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Mas quando você faz uma leitura mais detalhada, mais precisa desse capítulo, você vai entender que na realidade, apesar de que fala assim dos sinais da vinda de Jesus, o tema principal de Mateus 24 é outro. Dá uma olhada. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Praticamente desde o começo do capítulo até o final do capítulo, o pensamento se repete muitas e muitas vezes, né? Cuidado para que não sejam enganados. Entenda, Mateus 24, com todos os sinais que nos advertem do que haveria de acontecer no tempo do fim e dos sinais antes da vinda de Jesus, ele foi escrito para que não sejamos enganados. Esse pensamento, inclusive, ele é repetido no versículo 12, olha só no seguinte contexto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade em relação aos enganos das pessoas. Não sei se alguma vez você tentou, por exemplo, ajudar uma pessoa na rua que aparentemente estava necessitada e de repente você descobriu que utilizou esse dinheiro para usar drogas. Você não ficou chateado? E talvez até com vontade de não querer ajudar mais? Pois é, a iniquidade e o engano cada vez maior no mundo vai fazer que o coração de muitos se esfrie, no sentido também de ajudar ou de fazer bem ao próximo, né? E nesse último versículo, versículo 26, de forma indireta, também está falando de, não acreditem, ou seja, não sejam enganados, porque a grande estratégia que o inimigo vai utilizar
no tempo do fim, para desviar seu povo, vai ser o engano. Então, esse tema é de vital importância que você e eu possamos compreender, para que possamos nos preparar de forma adequada e correta para o tempo do fim, para a vinda de nosso Salvador Jesus. Ok? Com esses versículos agora da introdução em mente, a primeira coisa que precisamos entender, para poder também entender esse tema, é saber o significado da palavra conspiração ou conspirar. Então vamos no dicionário. E aí no dicionário você vai encontrar o seguinte conceito de conspirar. Secretamente planejar, junto com outra pessoa ou pessoas, ações contra alguém, um dirigente ou governante, objetivando a sua destituição, desgraça, morte, etc. Conluiar, tramar, maquinar, etc. Quer dizer, basicamente seria planejar de forma secreta derrubar alguém ou fazer mal para alguém. Isso seria uma conspiração. Na Bíblia se apresentam vários exemplos de conspiração. Por exemplo, Satanás no céu, antes da criação desse mundo, o livro de Isaías capítulo 14 diz que esse anjo, em algum momento, ele desejou ser igual a Deus, mesmo de acordo com Ezequiel 28, dizendo que ele foi um anjo que foi criado perfeito e sábio e formoso. No capítulo 14 de Isaías diz que ele quis ser igual a Deus. E nesse desejo de ser igual a Deus, ele conspirou contra nosso Criador para tentar derrubar ou talvez tirar o poder de Deus. Okay? Houve também, por exemplo, na morte de Jesus, todas as ações ao redor da prisão e da morte de Jesus foram um ato conspiratório. Secretamente, um grupo de pessoas que odiavam Jesus, que eram inimigas de Jesus, eles planejaram para que ele fosse preso, ele fosse julgado e depois condenado. Esse é mais um exemplo do que seria uma conspiração. Mas o que é uma teoria, de acordo com o dicionário? Porque esse conceito vai nos ajudar a ampliar melhor esse pensamento. Olha só o que diz o dicionário. Diz que é um conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético. Resumindo, nós poderíamos dizer que é uma especulação hipotética acerca de um assunto, em relação ao qual muitas vezes não temos provas, né? Não temos evidências suficientes para dizer que são verdadeiras. Ok? Agora, quando falamos de teorias da conspiração, nós queremos falar justamente disso. Tem uma série de, às vezes, especulações que se escutam por aí, por exemplo, em relação à vinda de Jesus. Os acontecimentos específicos antes do fim do tempo da graça, ou antes do fim da vinda de Jesus, que não estão na Bíblia e que não existem prova acerca disso, mas que muitas vezes circulam por aí em nosso meio e muitos acreditam naquilo como se fosse uma coisa verdadeira, né? E não há prova, são simples especulações, né? Hipóteses acerca de um determinado assunto, né? E essas especulações, não somente em relação à vinda de Jesus, essas especulações têm se dado ao longo da história em relação a uma série de atos históricos através do tempo. Ok? Então, deixa aí colocando alguns exemplos para que você tenha uma ideia. Quem não se lembra do dia de 11 de setembro do ano de 2001? Eu já estava aqui no Brasil e eu me lembro, né? Eu estava já casado, em casa, minha mãe estava nos visitando naquele dia, né? Estava comigo aqui no Brasil e de repente as notícias, né? Um ataque terrorista nos Estados Unidos, aviões se bateram, chocaram contra duas torres, né? As torres gêmeas do World Trade Center, né? Depois de que aconteceu essa grande tragédia, muitos começaram a especular acerca do que realmente tinha acontecido. E as especulações
eram variadas, mas basicamente se falava que talvez não tenha sido um ataque terrorista, mas talvez uma conspiração, quem sabe alguns disseram do próprio presidente daquela época, George Bush, para tentar se reeleger. Muitos disseram que na realidade não se culpou, se colocou como culpado aí uma pessoa específica, mas na realidade esse ato foi um ato planejado com o fim talvez de derrubar a bolsa de valores, o petróleo, com o fim de provocar uma guerra contra o Iraque, né, onde estavam aparentemente os principais suspeitos desse ataque terrorista. Bom, isso foi realmente um ataque terrorista, ou talvez foi uma teoria, talvez, da conspiração, ok? Quem não se lembra também da data do ano de 2012, né, 21 de dezembro, eu me lembro que eu estava numa igreja aí, especificamente, 21 de dezembro cairia numa sexta-feira, e eu preguei nessa igreja na quarta-feira, antes do dia 21 de dezembro, e anuncia que o tema seria esse, e que eu falaria acerca do fim do mundo, da vinda de Jesus, do calendário maia. Essa quarta-feira a igreja estava lotada. Mas em que consistia a teoria da especulação em relação ao calendário maia? Né? Vamos conhecer um pouquinho primeiro essa civilização. Né? Eles possuíam um calendário, esse totem, aí essa imagem que você está vendo, na realidade era um calendário que marcava uma série de datas e eventos de muitos anos, inclusive. Mas essa civilização, apesar de que se acredita que ela existiu desde 2000 anos antes de Cristo, não era uma civilização atrasada, né? Mas é uma civilização com muito desenvolvimento. Por exemplo, eles tinham sua própria escrita, sabiam de matemática, arquitetura. Olha, as pirâmides, por exemplo, que eles construíram, se precisava muitos conhecimentos matemáticos para poderem construir esses edifícios que eles construíram. Bom, enfim, se você estuda um pouquinho essa cultura, vai ver que era uma cultura realmente muito desenvolvida para a época em que eles viveram. Mas o que chamou sua atenção ao mundo no ano de 2012 foi, né, a aparente interpretação desse totem, né, que era um calendário, e esse calendário vinha destacando uma série de datas, mas esse calendário ele terminava numa data específica, que era o 21 de dezembro de 2012, né? E eles diziam, não será que, e a ideia era de que não será que o fim desse calendário, a última data que esse calendário vem marcando, não tem a ver com o fim desse mundo? Por que eles não fizeram, já que eles sempre desenvolveram calendários de anos e de séculos, por que eles não continuaram desenvolvendo mais calendários, né, com datas mais para frente no futuro? Será que faltou tempo para fazer isso? Ou será que eles estavam nos dizendo que o mundo não continuaria, que terminaria, né, nessa data? Interessante, uma grande especulação. Eu sei que agitou o mundo, e muitos sim acreditaram que talvez esse dia poderia ser o dia em que o mundo haveria de terminar. Outros que também gostam muito de especulações, têm se achegado muito, por exemplo, a esse homem, né, que já não existe mais, né, Michel de Nostradamus, que foi um escritor e um aparente profeta. Né? Aqui está o livro que ele escreveu, e nesse livro, que foi escrito muitos anos atrás, há uma série de aparentes profecias que foram ditas por ele. Né? Vou te dar um exemplo para que você tenha uma ideia. Não sei se você se lembra, no ano de o dia de 11 de fevereiro do ano de 2013, o Papa Bento XVI, ele renunciou, né, do seu cargo. Né? No passado aconteceu, não sei se foram uma ou duas vezes, né, mas vocês sabem que o cargo de Papa é para a vida toda, né, mas de repente ele renunciou. Por que será que renunciou? Okay? A pergunta que muitos se fizeram naquela época. Alguns dias depois, numa sexta-feira do dia 15 de fevereiro do ano de 2013, um grande meteoro atravessou o céu da Rússia. Né? Ele provocou alguns estragos em alguns lugares, né? Causou medo também
no meio do país e da cidade específica, né, onde aconteceu, né, alguns dos fragmentos desse meteoro, inclusive, caíram em alguns lugares do país. Depois que isso aconteceu, e alguém pensou, puxa vida, duas coisas, né, interessantes que aconteceram. Uma aí, a renúncia do Papa, e a outra, esse meteoro. E alguns se perguntaram, olha, eu já li acerca disso em algum lugar. Isso aqui me lembra alguma coisa. E de repente, essas pessoas, eles disseram, lembrei. Michel de Nostradamus, o profeta, já falava acerca desses eventos. E eles leram naquele livro, né, As Profecias de Michel de Nostradamus, duas citações que chamam a atenção. A primeira, por exemplo, Michel de Nostradamus, anos antes, disse o seguinte: o homem de Roma deixará seu posto. Opa, o homem de Roma é o Papa. E ele renunciou. Está aí o cumprimento da profecia de Michel de Nostradamus. E depois um outro texto dizendo o seguinte: enviando rochas e fogo do céu, o reino do Tsar, né, que era o nome dos antigos reis da Rússia, sentirá o primeiro corte, etc. Né? Enviando rochas e fogo do céu, né, no reino do Tsar. E aí disseram, tá aqui ó, duas profecias de Nostradamus falando acerca do homem de Roma deixando posto, a renúncia do Papa, e aqui o meteoro atravessando o céu da Rússia. Será que realmente essas são profecias verdadeiras, válidas, nas quais podemos acreditar? Bom, deixa eu te dizer que Michel de Nostradamus já marcou várias datas para o fim do mundo. Uma delas foi no ano de 1999 e nada aconteceu. Outra foi no ano de 2011 e nada aconteceu. Quando você lê o livro de profecias de Michel de Nostradamus, você vê uma série de aparentes profecias que são dúbias, né? Que aparentemente têm vários tipos de interpretações e muitas aparentes datas que ele tem dado para cumprimento de algumas profecias têm sido renovadas, né, ou mudadas porque não se cumpriram. Não, vai se cumprir não agora, mas daqui a mais um ano, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 10 anos, e assim tem ido mudando através do tempo. Então, será que são coisas nas quais nós podemos estar também acreditando? Ok? Se disse que ele também aparentemente profetizou um incêndio que houve no ano de 1666 na Inglaterra. Supostamente ele prediz também a ascensão ao poder de Napoleão Bonaparte, né? E também o nascimento desse grande ditador, né, chamado Hitler. Bom, mas vamos para outras teorias da conspiração. Não sei quantos de vocês têm escutado falar acerca dos Illuminati e a nova ordem mundial. E basicamente essa teoria diz que existem 6 homens que são os homens mais poderosos do mundo e que decidem todas as coisas que acontecem nesse mundo, que colocam presidentes, tiram presidentes, manipulam as coisas que acontecem nesse mundo de acordo com os seus próprios interesses, e muitas das coisas que acontecem no mundo, né, inclusive o coronavírus, né, supostamente atrás da origem de todas essas coisas estão esses homens, né, que são esses 6 homens mais poderosos do mundo, que aparentemente controlam o poder sobre tudo, controlam todas as coisas que acontecem nesse mundo. E associado a essa teoria em relação aos Illuminati, se encontram coisas como, por exemplo, o homem nunca foi na Lua, né? A teoria de que o homem um dia pisou a Lua é uma farsa, é mentira, porque não haveria forma de chegar à Lua por causa disso, isso, aquilo, outro. Alguma vez escutei, por exemplo, olha só essa bandeira ali na Lua, né? Ela está aparentemente tremulando, né? Sendo agitada, mas espera aí, na Lua não há gravidade, essa bandeira deveria estar caída e não erguida assim como está, né? Bom, você poderia julgar, né, e talvez fazer uma pesquisa, né, mas é uma das coisas que se especula nesse mundo de coisas das pessoas que acreditam nos Illuminati, né? E outra coisa em relação a isso, né, por exemplo, que esse
tema que se fala sobre aquecimento global, muitos dizem, não, é uma farsa, isso também é uma teoria da conspiração, o fato de que o Polo Norte, o Polo Sul está se derretendo, etc. Né? Eu escutei inclusive comentários acerca da morte da princesa Diana. Na realidade, aparentemente não foi um acidente, mas mandaram assassinar ela. Também uma teoria. Não sei quem se lembra também de alguns anos atrás, do famoso livro Código da Vinci, né, onde basicamente a interpretação desse quadro deu origem, o quadro da Última Ceia, né, deu origem a essa teoria, né, onde se dizia que Jesus, ele na realidade foi casado, teve uma esposa e teve um filho com essa esposa. E aí se utiliza uma série de ideias bem especulativas, né, para chegar a essa conclusão e dizer que, na realidade, a história sobre Jesus é uma história bem diferente. E se essa história foi diferente, e Jesus teve um filho e foi casado, então toda essa crença que nós temos como cristãos, ela não é bem assim, ou não é bem verdadeira. E muitos têm seguido essa especulação, andado por esses trilhos aí e muitas vezes tem levado isso à confusão. Quantos também têm escutado teorias, por exemplo, em relação à existência de extraterrestres, né? E bem interessante que as descrições deles sempre são de seres, né, de outros planetas que têm a cabeça grande e os olhos grandes também, né, bem grandes, né? Será que existem realmente esses seres extraterrestres e do jeito como muitos os descrevem, né, como essa figura que você vê aí? Outra grande teoria da conspiração que muitas vezes eu tenho escutado é acerca do chip, né, que vai ser supostamente implantado na mão direita das pessoas, e muitos acreditam que esse chip é o famoso, ou tem a ver com o famoso número 666, né? Portanto, esse chip que vai ser a marca da besta. Mas será que a Bíblia diz isso, ou dá evidências ou provas para acreditarmos dessa forma, como que esse chip realmente vai ser, ou aceitar esse chip vai implicar aceitar também a marca da besta? Ou será que a marca da besta tem mais a ver com escolhas, decisões, né, no tempo do fim, no contexto da verdadeira e da falsa adoração? Outra das coisas que tenho escutado e que se especula muito por aí é o fato que depois de alguns séculos de história, temos um Papa que é jesuíta, e pelo fato de ser um Papa jesuíta, possivelmente esse seja o Papa do tempo do fim, da lei dominical, da segunda vinda de Jesus. Tem se associado ele, junto com o presidente Donald Trump, ele, por ser um homem polêmico e por algumas características do seu governo. Por exemplo, ele tem dos 5 filhos, ele tem uma filha chamada Ivanka, que se converteu ao judaísmo e que guarda o sábado. E por causa dessa filha, Donald Trump disse que ele respeita as pessoas que guardam o sábado, que ele tem funcionários, inclusive, que guardam o sábado do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Sua filha faz assim, e que ele respeita isso dos seus funcionários, né? Todo mundo sabe também declarações de Trump dizendo, por exemplo, que a igreja ela precisa de mais poder e que quer ver a igreja com mais influência dentro do governo político do seu país. Por causa dessas características todas, muitos falam, opa, estamos já no último momento da história, e esse aqui é o presidente da lei dominical, e o Papa Francisco vai ser o último Papa dessa história. É possível que sim. Nós poderíamos dizer que ambos possuem características para serlo. Só não poderíamos dizer que eles já são, porque de alguma forma nós estaríamos, ou de certa forma, estaríamos colocando uma data para o fim do tempo que seria determinada pela idade de ambos, tanto do Papa como do presidente Donald Trump. Bom, e que dizer agora também do coronavírus? Já escutei uma série de
de especulações e até teorias da conspiração em relação ao coronavírus, né? Como, por exemplo, coronavírus seria uma das 7 pragas que haveria de cair antes da vinda de Jesus. Eu quero lembrar que as 7 pragas, elas caem assim, ou começam a cair assim que termina o tempo de graça, né? O tempo de graça ainda não acabou, a porta da graça ainda está aberta para que cada um possa fazer sua escolha. Será que o coronavírus pode desenvolver os acontecimentos do tempo do fim? Sim, é possível. Mas a gente precisa estar atento ao que a Bíblia nos diz, né? Porque talvez nossa maior preocupação não deveria ser, talvez, estar com medo em relação ao coronavírus, ou especular sobre se isso que está acontecendo já está dizendo, olha, que o fim já está nas portas. Mas a preocupação maior que deveríamos ter é no sentido de nos consagrar a Deus, procurar cada dia a sua presença, o relacionamento com Cristo, porque nessa intimidade, nesse relacionamento com Jesus, é como nos estaremos preparando para o tempo do fim. 1000 coisas poderão acontecer e vão acontecer. Talvez isso aqui seja somente o princípio das dores. A gente não pode dar mais ênfase ao evento, à crise, do que a comunhão com Cristo e a tua preparação para essa vinda. Você me entende? Sabem por que isso é muito importante? No começo de nosso tema, quando lemos Mateus capítulo 24, dizemos que uma das grandes estratégias que Satanás vai utilizar para tentar desviar o povo de Deus, para tentar fazer ele desistir, é o engano. Ele vai utilizar o engano de forma especial para desviar o povo de Deus. Mas ele pode usar muitas, só que tem uma que ele vai utilizar e que também vai ter muito sucesso. O que vai fazer que muitos desistam da sua fé no tempo do fim não vai ser necessariamente enganos, não vai ser necessariamente a perseguição, a fome ou qualquer outra coisa, mas algo especial que talvez pode também acontecer com você ou comigo. Presta atenção ao texto. Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual foi uma das características do povo no tempo de Noé que levou eles a se perderem? E que vai ser uma das características também que levará muitos a se perderem no tempo do fim? Como eu disse, não vai ser necessariamente os enganos, né, vamos dizer, por si mesmos, não necessariamente a perseguição, a fome, as restrições que haveremos de ter, a prisão ou a morte. Mas olha só essa palavra, essa frase marcada aí com amarelo. E não o perseveram. Satanás, no tempo do fim, vai tentar distrair a atenção do povo de Deus para qualquer outra coisa, menos para onde o olhar deve estar fixo, que é a comunhão diária com Cristo, a busca incessante pelo derramamento da chuva do Espírito Santo na nossa vida. Muitos de nós estamos nos distraindo. Às vezes estamos muito mais preocupados com a crise e os sinais que com o Senhor dos sinais. Muitas vezes Satanás, ele tenta distrair nossa atenção em especulações que muitas vezes não alimentam nossa vida espiritual, não nos fazem crescer, não nos dão mais intimidade com Cristo. E às vezes estamos mais com coceira de saber sobre essas coisas do que procurar uma mais íntima comunhão com o Salvador Jesus.
Está me entendendo? Não será que talvez também o inimigo ele tem distraído tua atenção com essas teorias da conspiração? Não será que de alguma forma, nesse momento, teu olhar está em qualquer lugar, menos na procura diária do Salvador Jesus na tua vida? Não será que talvez o medo tomou conta da tua vida, a incerteza pelo futuro, e aí na procura de talvez acalmar esse medo ou acalmar essa incerteza, você tem procurado mais teorias da especulação do que a própria Bíblia, ou de procurar uma mais íntima comunhão com o Salvador? Entende? Satanás sempre vai estar oferecendo para todos, na medida exata de cada um, teorias, rumores, boatos e especulações que podem alimentar a nossa satisfação própria, mas que não nos preparam para a sua segunda vinda. Muitos, nos dias antes do dilúvio, estavam vendo acontecer muitas coisas na sua frente, mas não perceberam. Muitos estavam distraídos com muitas coisas que se apresentaram na sua frente. Muitos de nós talvez estejamos também distraídos com muitas coisas, não somente coisas que tenham a ver com a vida espiritual. Às vezes nos distraímos também com coisas de nossa vida material, do serviço, da escola, da faculdade, dos relacionamentos familiares, e nossos olhares não estão sendo direcionados para a comunhão com Cristo. Eu te pergunto, esse está sendo o teu problema hoje? Talvez teu coração está apreensivo por causa da crise que estamos vivendo? Não preocupa. Eu quero te convidar, através da oração que eu quero fazer agora, a entregar teus medos, tuas preocupações, teu futuro nas mãos do Senhor. Deixa que Ele tome controle da tua vida. Não fica com medo, não fica preocupado, pensando em que vai ser do dia de amanhã. Tenha certeza que Deus já está preparando de forma particular e individual planos específicos para a tua vida e para a tua família. Mas deixa Ele guiar, deixa Ele controlar todas as coisas, deixa que Ele assuma todo o controle da tua vida nessa manhã. E que teu olhar esteja naquilo que deveríamos estar olhando agora. Comunhão com Cristo, preparação para a sua segunda vida. Te convido a fechar nossos olhos e entregar nosso coração ao Senhor. Oremos. Querido Deus, mais uma vez quero te agradecer por esse momento de comunhão, de estudo da tua palavra. Oh Pai, eu sei que muitos, talvez nessa manhã, estão preocupados em relação ao futuro, preocupados com incertezas em relação do dia de amanhã. Mas queremos dizer, ó Pai, que, por favor, que Teu Santo Espírito venha acalmar nosso coração e possa nos dar paz, possa nos dar, Senhor, essa certeza de que em meio à crise o Senhor está conosco e não estaremos sozinhos, Senhor, e muitas vezes no vale da sombra e da morte. Mas, ó Pai, também não permita que o inimigo nos distraia nem com os afazeres desse mundo, nem com as coisas materiais desse mundo, mas também com coisas que aparentemente são espirituais, mas que estão desviando o foco da devida preparação e que não estão ajudando a que tenhamos a verdadeira percepção do tempo que estamos vivendo. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Abençoa as nossas famílias. Nos dá unidade, Senhor, para continuar trabalhando para o Senhor e anunciando que nosso Senhor Jesus está voltando. Toma nosso coração, pedimos perdão pelas nossas faltas, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, tenha um bom sábado e um abraço para todos.